Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós. Desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade. Nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam. Na Eucaristia é que nos dais as lições que melhor educam. Na Eucaristia é que nos dais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Sejamos prudentes e vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Naquele tempo, alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: Esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros: É esse o Cristo? Mas alguns diziam: Porventura pode o Cristo vir na Galileia? A Escritura diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi. Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam os guardas: Jamais um homem falou assim. Os fariseus replicaram: Também fostes enganados? Alguns dos chefes ou alguém dos fariseus, por acaso, creram nele? Mas este povo, que não conhece a lei, são os malditos. Nicodemos, um deles, o que anteriormente viera a Jesus e disse-lhes: Acaso nossa lei condena, sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Responderam-lhe: És também Galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, concluindo o capítulo 7º do Evangelho segundo João, da literatura joanina, são novas discussões sobre as origens de Jesus. Vemos as perguntas. Eles não aceitavam Cristo Senhor. Cristo anunciando o reino de Deus, curando todos os tipos de doença e enfermidade, expulsando todos os tipos de demônio, e o povo não o aceitavam, queriam prendê-lo, queriam matá-lo, igual quando o dia que nós vimos o segundo e o terceiro sinal que Jesus realizou em dia de sábado, os judeus queriam prendê-lo, queriam matá-lo. E hoje são as novas discussões. Havia uma grande multidão ouvindo as palavras e diziam: Esse é verdadeiramente o profeta. Por que diziam que esse é verdadeiramente o profeta? De ouvir as mensagens da boa nova do reino, palavras com a força do Espírito do Senhor, palavras com a força do vosso Espírito. E muitos ficavam admirados. E outros já respondiam:
é esse o Cristo. Já sabiam quem ele era. Esses acreditavam na palavra, mas outros já não aceitavam. Porventura pode Cristo vir da Galileia? Vemos essa pergunta nessa perícope, porque alguns diziam que era o Cristo, outros não aceitavam e diziam: pode o Cristo vir da Galileia? E eles iam lá no Antigo Testamento que o Cristo será da descendência de Davi, virá de Belém, onde ele nasceu, a cidade onde era Davi, e produziu uma cisão entre as pessoas, que cada um dizia uma coisa. Uns acreditavam, aceitavam a mensagem do reino, diziam que ele era o Cristo Senhor, que ele é o Cristo Senhor, o Messias, o Verbo encarnado. E outros queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Quem será que queriam prendê-lo? É os judeus. Desde quando lá nós vimos o segundo e o terceiro sinal, já queriam prendê-lo. Mas ninguém pôs a mão nele aqui. E continuando, haviam os guardas, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, eram muita gente mesmo. Por que não o trouxestes? Eles queriam. Jamais um homem falou assim. Esses mesmos replicavam toda a conversa. E alguns diziam: também fostes enganados? Será por que diziam que também fostes enganados? Porque os chefes, os fariseus, por acaso creram nele? Aqueles que diziam: fostes enganados, diziam que sim, os fariseus, os chefes, creram nele, creram nos sinais, nas mensagens do reino, na boa notícia. E nessa perícope, já na segunda parte, mas este povo que não conhece a lei são os malditos. Estes não aceitavam mesmo. É uma conversa, uma cisão, um abismo entre as pessoas aqui. E entra Nicodemos. Nicodemos, aquele que no domingo passado nós vimos a conversa de Jesus, que foi muito bonita. A conversa de Jesus com Nicodemos. E hoje, Nicodemos aqui de novo. Nicodemos, que anteriormente viera a Jesus, disse-lhes: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Nicodemos perguntou. E disseram: quem era Nicodemos? És também Galileu? E ele mandou estudar e ver que da Galileia não surge profeta. Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. A conversa conclui com Nicodemos. Nicodemos, aquele que no quarto domingo nós vimos a conversa de Jesus muito bonita, que Jesus disse a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma perícope que resume toda a Sagrada Escritura. É muito bonito. E hoje Nicodemos aqui de novo. Nicodemos entre várias pessoas aqui que não aceitavam a mensagem do reino, não aceitavam o Cristo Senhor, e Nicodemos termina a conversa. E perguntaram se era também Galileu. E Jesus mandou: estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Jesus, o Galileu, o Cristo Senhor, o Verbo encarnado, o Salvador de toda a humanidade. Antes do início do Evangelho, nós já passamos por 2 sinais, que foi a cura do filho do rei, do oficial do rei, e depois a cura do homem paralítico que fazia 38 anos que queria entrar na piscina e não o conseguia.
E era no dia de sábado, e eles queriam prendê-lo, queriam matá-lo. E hoje continua essa grande cisão, uma grande discussão, na realidade, um abismo mesmo. Fazendo uma análise literária, em toda a boa notícia de hoje, desse sábado, são as discussões sobre a origem de Jesus, que alguns aceitavam que ele era o Cristo, e outros não o aceitavam, queriam prendê-lo. E a conversa termina com Nicodemos. Que a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, a causa de nossa alegria, ilumine e guie todos, que todos anunciem o Evangelho pelo mundo afora e tenham fé. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. Rezemos ao glorioso São José. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Maria Imaculada, a causa de nossa alegria, nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem. A vossa